voltamos com a resposta. A resposta correta é a alternativa C, revolta da vacina, sanitarismo campanhista. Continuando. Do sanitarismo campanhista à promoção da saúde. Na década de 60, foi desencadeado um amplo debate mundial sobre a determinação econômica e social da saúde. O Brasil participou intensamente deste movimento. Devemos destacar que este movimento ele se deu num momento em que a Organização das Nações Unidas passa a repensar este modelo de atenção à saúde focado na doença. Não era só aqui no Brasil, como nós discutimos anteriormente. Isso acontecia em todo o mundo, né? Foi um modelo difundido, tá, ao longo de todos os países durante muitos anos. Então a ONU, a Organização das Nações Unidas, através da Organização Mundial da Saúde, passa a refletir, né, que rumos a saúde estava tomando para o mundo, para resolver os problemas estruturais, os principais problemas de saúde das populações. Então, ela enviou duas missões importantes para a China nacionalista, um país muito fechado, comunista, né, e que desenvolvia ações de base comunitária no cuidado à saúde das pessoas. Então, essas duas missões, entre 1973 e 1974, foram, né, composta por especialistas da Organização Mundial da Saúde, foram visitar a China e lá se depararam com uma outra realidade completamente diferente na forma com que aquele país lidava, trabalhava com as questões de saúde pública, né, de saúde comunitária. Então, eles incorporaram, eles adotaram grande parte dessa experiência da China nacionalista, né, no cuidado à saúde, principalmente com relação aos cuidados comunitários, né, campanhas sanitárias, cuidado com os idosos, com as crianças, né, educação em saúde. Eles adotaram essas estratégias como estruturantes de uma nova proposta para os sistemas de saúde. É importante destacar que nesta época, na década de 70, aqui no Brasil, nós vivíamos uma intensa crise do sistema de saúde. Falta de leitos hospitalares, muitas doenças importantes acontecendo, por exemplo, a epidemia de meningite, a própria poliomielite, né? Então, aquele sistema previdenciário, ele incluiu novos segmentos de trabalhadores, os trabalhadores rurais, os custos aumentaram, a oferta de serviços diminuiu, muito custo, baixo financiamento, intensa instabilidade política, social, econômica, né, em plena ditadura da década de 70. Então, nós temos um contexto muito ruim aqui no Brasil. E esse movimento que está acontecendo lá fora, ele tem repercussões aqui no Brasil também. Então, nesse aspecto, o Brasil participa também desse debate internacional. Tomando assento em algumas conferências importantes, como, por exemplo, a 30ª Assembleia Mundial de Saúde, que aconteceu em 1977 e que definiu como lema Saúde para Todos no ano 2000. Saúde queremos para a população mundial no ano 2000, no novo século. A Conferência de Alma-Ata, que essa é extremamente importante, é um marco histórico na saúde pública mundial, ela aconteceu em 1978 e definiu pela primeira vez, né, como diretriz para os sistemas de saúde, os cuidados primários de saúde, baseados naquela experiência da missão que foi enviada à China nacionalista. Posteriormente, mais ou menos 10 anos depois, aconteceu a Conferência de Ottawa, de onde se tirou a Carta de Ottawa. Ela aconteceu em 1986 no Canadá e é através dessa conferência que se institui o tema da promoção da saúde no Brasil e aqui no mundo. O Brasil incorpora todos esses preceitos, né, da promoção da saúde, dos cuidados primários. E, naquele momento, naquele contexto de crise, ele desencadeia uma proposta, né, uma reforma sanitária. Ela foi um movimento em prol da universalidade, unificação das ações de saúde, né, ocorrido, então, na final da década de 70 até o início do SUS, com ampla participação de diversos setores da sociedade.
Então, a reforma sanitária, ela faz críticas àquele modelo hegemônico, né, de cuidado centrado na doença e incorpora as propostas defendidas na Conferência de Alma-Ata e na Conferência de Ottawa. O auge da reforma sanitária é a 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, um outro marco histórico da nossa saúde pública, né, que incorporou todo o ideário da reforma sanitária e faz o esboço, é de lá que nasce, dessa conferência, o nosso atual SUS, Sistema Único de Saúde. Então, o SUS, ele está legítima e legalmente apoiado e regulamentado pelas leis orgânicas de saúde e pela Constituição de 88, que ampliou a cobertura do serviço público de saúde para todos os cidadãos, né? Ou seja, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, de acordo com o artigo 196 da Constituição. Ele é financiado com recursos arrecadados por meio dos impostos pagos pela população à União, estados e municípios. O setor privado, ele participa de forma complementar mediante contratos e convênios. As leis orgânicas de saúde são a Lei a Lei 8.080 de 1990, e que dispõe sobre as condições, que dispõe sobre a regulamentação do SUS, e a Lei 8.142, que é a lei que regulamenta o controle social no SUS e o financiamento, o repasse de verbas entre as 3 esferas de governo para a garantia de oferta dos serviços e para que os serviços de saúde funcionem adequadamente e atendam às necessidades da população. Então, é essa lei que define esse repasse. O SUS tem como princípios doutrinários e diretrizes organizacionais importantes, destaquemos seus princípios doutrinários: a universalidade, a equidade e a integralidade. E as suas diretrizes organizacionais: a regionalização e hierarquização, a descentralização político-administrativa e a participação da comunidade. Compreendendo um pouco desses conceitos. A universalidade é atender a todos sem distinções e sem preconceitos. A equidade é oferecer recursos de saúde de acordo com as necessidades da população, ou seja, oferecer mais para quem precisa mais, com um intuito de reduzir as desigualdades. A integralidade, oferecer ações de prevenção, desde a prevenção das doenças, a promoção da saúde, até as ações mais complexas, voltadas a todas as necessidades dos indivíduos, ou seja, fazer desde a vacina até o transplante. A regionalização e hierarquização, considerando que os serviços são organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, num território delimitado com uma população definida. E as ações devem ser organizadas para esta realidade. A descentralização político-administrativa, ou seja, que tem no município o principal gestor das ações de saúde, obviamente com participação dos estados e também da União. E a participação da comunidade, né, na formulação das políticas, na fiscalização, através das conferências e dos conselhos de saúde, que são as 2 instâncias colegiadas de participação social do SUS. O Pacto da Saúde. O Pacto da Saúde é um outro dispositivo legal e importante que nós conheçamos, porque ele foi lançado em 2006 e reeditado em 2009. Ele trata do acesso da população aos serviços com qualidade e resolutividade. Se divide em 3 pactos: o Pacto em Defesa do SUS, o Pacto pela Vida e o Pacto de Gestão do SUS. Né? Eles todos traçam compromissos e metas que devem ser assumidas pelos municípios, estados e União para garantir a melhor qualidade da assistência. Eu recomendo que vocês estudem, que você estude, aluno, no livro-texto, os detalhes sobre os 3 tipos de pacto. O decreto 7.508 de 2011, ele é um decreto que dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, assistência à saúde, né, e articulação entre os governos, entre os níveis de governo. O decreto lhe dispõe sobre alguns aspectos importantes: a rede de atenção à saúde, as regiões de saúde, o contrato organizativo da ação pública, que é a forma como os municípios, o Estado e a União se organizam para dar conta dessa gestão do SUS,
E o repasse financeiro passa a ser feito em 6 blocos distintos, né? Atenção básica, média e alta complexidade e assim por diante, mas o importante é destacar que os governos, os secretários de saúde, eles não podem tirar um recurso de um bloco para pôr no outro bloco. Os prefeitos e secretários que fizerem isso podem até ser impedidos por descumprirem a lei de responsabilidade fiscal. A rede de atenção à saúde é a rede que tem diferentes configurações, né, missões para prestar assistência à saúde. Em poucas palavras, ela tem nós conhecemos essa rede basicamente como um modelo de pirâmide. Na base da pirâmide, atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Ou seja, os serviços, de acordo com a sua complexidade, organizados em cada um desses níveis de atenção. E a população vai entrando por esse sistema, caminhando por esse sistema de acordo com as suas necessidades, né? Atualmente, o que se propõe é que esse sistema não seja organizado de uma forma piramidal, mas sim circular, tendo na atenção primária, né, atenção básica, o centro ordenador de todo o fluxo das pessoas pelo sistema de saúde. A região de saúde, ela é um agrupamento de municípios limítrofes que tem características incomuns, que tem uma rede viária, uma rede de transportes comuns, né? E que a oferta de serviços deve ser feita de acordo com essas potencialidades, com esses recursos da região, né? Então, essa região tem que conter, no mínimo, ações de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada, hospitalar e também vigilância à saúde. Então, os municípios devem compor entre si uma rede de atenção que dê conta dessas ações. E o Estado vai entrar de uma forma complementar quando essa região não puder ser autossuficiente. Vamos à interatividade? O Sistema Único de Saúde implica ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e que, de acordo com a Constituição Federal, organizar-se-á por algumas diretrizes. A esse respeito, considere as afirmativas abaixo e, a seguir, escolha a alternativa correta. Afirmativa 1. A descentralização é uma diretriz do SUS com direção única em cada esfera de governo. O SUS busca como diretriz um atendimento parcial, com prioridade para as atividades assistencialistas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Afirmativa 3. O SUS tem como uma das diretrizes a participação da comunidade. Alternativa 1, a 1 é correto. Alternativa alternativa B, a 2 é correta. Alternativa C, a afirmativa 3 é correta. Alternativa D, a afirmativa 1 e 3 são corretas. A alternativa E tem como corretas a segunda e a terceira. Voltamos já com a resposta.